Você trabalha. Trabalha muito. Acorda cedo, dorme tarde, faz hora extra, pega bico no fim de semana, recusa convites para descansar porque precisa correr atrás. E mesmo assim, no final do mês, o dinheiro evapora como se tivesse um buraco invisível na sua conta bancária. Você já notou como algumas pessoas vivem na plenitude financeira trabalhando até menos que você, enquanto outras, como você, trabalham até o esgotamento e nunca veem a prosperidade chegar? Existe uma mentira sendo vendida há décadas para a geração cristã. A mentira de que trabalho duro por si só garante riqueza. E essa mentira está destruindo famílias, casamentos e a fé de milhões de pessoas que oram, dizimam, trabalham e ainda assim continuam afundadas em dívidas, sem renda extra, sem reserva, sem dignidade financeira. Hoje eu vou revelar a você o erro invisível que está sabotando o seu trabalho, drenando o seu dinheiro e impedindo que a prosperidade prometida nas Escrituras chegue até a sua casa. E mais do que isso, vou te mostrar o sistema bíblico de 3 etapas que transformou a vida de pessoas comuns, como você, em filhas e filhos prósperos, descansados e abençoados. Se você está cansada de trabalhar tanto e não prosperar, fique até o final, porque o que vou compartilhar pode mudar para sempre a sua relação com o dinheiro, com o trabalho e com Deus. A palavra de Deus traz uma sabedoria antiga em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que diz: "A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores." Leia novamente. A bênção do Senhor enriquece, não o trabalho, não o esforço, não a correria. A bênção. E mais, essa bênção não vem com dores, com noites mal dormidas, com ansiedade, com esgotamento. Existe um sistema bíblico de prosperidade que poucos cristãos conhecem e ainda menos praticam, que não tem nada a ver com talento, sorte, herança ou trabalhar 16 horas por dia. Tem a ver com obediência, com fidelidade e com fé organizadas em 3 etapas específicas ordenadas por Deus. Eu vou chamar esse sistema de caminho da prosperidade consagrada, e ele se divide em 3 etapas: rendição, mordomia e descanso. Antes de eu continuar, eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificações e me dizer agora nos comentários qual área da sua vida financeira você mais deseja transformar. É sair das dívidas? É construir uma renda extra? É finalmente ter paz com o dinheiro? Escreva aí embaixo, porque eu leio todos os comentários e essa simples atitude já é o primeiro passo de declaração de fé. Agora deixa eu te contar uma história que talvez seja, em alguns detalhes, a sua própria história. Camila tinha 34 anos quando percebeu, em uma madrugada chuvosa de terça-feira, que estava completamente quebrada por dentro. Não apenas financeiramente. Embora suas dívidas já passassem dos R$40 mil, espalhadas entre cartões de crédito, cheque especial, empréstimo no banco, parcelamento de loja de roupas e uma dívida antiga com a tia. Ela estava quebrada de uma forma mais profunda. Camila trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa de logística no bairro do Belenzinho, em São Paulo. E nos últimos anos, na tentativa desesperada de prosperar, ela tinha aceitado um segundo emprego nos fins de semana, vendendo cosméticos por catálogo, e ainda fazia faxinas avulsas quando alguém indicava. Trabalhava, em média, 70 horas por semana. Saía de casa às 5h30 da manhã e voltava depois das 9 da noite. Os filhos, Gabriel, de 8 anos, e Luísa, de 5, eram criados praticamente pela vizinha. O marido, Rodrigo, motorista de aplicativo, fazia o mesmo. Trabalhava o dia inteiro, brigava com ela quase toda a noite por causa de boletos, e os dois iam se afundando em uma rotina onde só existiam 3 coisas: cansaço, dívida e ressentimento. Camila orava. Ela orava com lágrimas. Ia à igreja aos domingos, mesmo exausta. Dizimava quando conseguia, que era quase nunca, porque o dinheiro nunca sobrava. Pedia a Deus prosperidade. Pedia que Ele abrisse portas, que multiplicasse o pouco que ela tinha. E nada acontecia. Pelo contrário, parecia que quanto mais ela trabalhava, mais o dinheiro escorria pelos dedos. O carro quebrava, o dente caía, a geladeira pifava. Sempre tinha alguma emergência consumindo o pouco que ela juntava com tanto suor. E ela começava a duvidar. Será que Deus não escutava? Será que a promessa de prosperidade era só para alguns escolhidos?
Será que ela tinha algum pecado escondido bloqueando as bênçãos? Naquela madrugada chuvosa, depois de descobrir que o cartão tinha sido bloqueado por inadimplência e que ela não conseguiria comprar o leite das crianças no dia seguinte, Camila se ajoelhou ao lado da cama, com a cabeça enfiada no colchão para não acordar Rodrigo, e chorou um choro fundo, daqueles que vêm da alma. E ali, no silêncio do quarto, ela fez uma oração diferente. Não pediu mais dinheiro, não pediu mais milagre. Ela perguntou: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Foi nesse domingo, 3 dias depois daquela madrugada, que Dona Conceição se aproximou dela na saída do culto. Dona Conceição tinha 72 anos. Era viúva, tinha criado 4 filhos sozinha como costureira no início, depois como pequena empresária do bairro, e era conhecida por todos como uma mulher de oração e de uma serenidade quase incomum quando o assunto era dinheiro. Os filhos, todos formados, todos prósperos, cada um do seu jeito, costumavam dizer que a mãe tinha as mãos abençoadas. Dona Conceição olhou para Camila com aquele olhar que parecia atravessar o tempo, segurou as mãos dela, ainda calejadas das faxinas do sábado, e disse baixinho: Minha filha, você está trabalhando errado. Camila franziu a testa, sem entender. Como assim trabalhando errado, Dona Conceição? Eu trabalho até demais. Eu trabalho mais do que qualquer pessoa que eu conheço. E foi exatamente aí que Dona Conceição sorriu, com uma ternura que doeu no peito de Camila, e respondeu: É justamente esse o seu erro invisível. Você está trabalhando muito, mas está trabalhando fora da ordem de Deus. Você está colocando o suor antes da consagração. Está colocando a mão na obra antes de entregar a obra ao dono dela. Por isso o dinheiro entra e some. Por isso, a renda extra que você corre atrás não rende. Por isso, a prosperidade não vem. Você está construindo uma casa começando pelo telhado. Camila ficou em silêncio. Aquilo cortou, aquilo doeu. Mas aquilo, pela primeira vez em anos, fez sentido. Dona Conceição continuou: Existe um caminho, querida. Um caminho antigo, bíblico, testado por gerações. Tem 3 etapas: rendição, mordomia e descanso. Mas eu te aviso desde já. Se você quiser que eu te ensine, prepare-se, porque a primeira etapa vai destruir tudo o que você acha que sabe sobre dinheiro e trabalho. Camila olhou para aquela senhora, olhou para o sol entrando pela porta da igreja, pensou nos filhos em casa esperando o almoço que ela ainda não sabia como ia comprar, e respondeu: A senhora me ensina. Por favor, me ensina. Eu não aguento mais viver assim. Na segunda-feira seguinte, Camila acordou às 5 da manhã, como sempre, mas dessa vez fez algo diferente. Antes de sair correndo para o trabalho, ela abriu a Bíblia que estava juntando poeira em cima da geladeira. Leu Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, e ajoelhou-se ao lado do sofá da sala. Foi assim que Dona Conceição tinha mandado. Antes de tocar em qualquer dinheiro do dia, você consagra o dia a Deus. Antes de pedir cliente, você reconhece o dono. Antes de planilhar boletos, você entrega tudo ao Pai. Essa é a rendição. A primeira etapa do caminho da prosperidade consagrada começava ali, numa rendição diária, silenciosa e disciplinada. E não parava aí. Dona Conceição tinha listado coisas aparentemente pequenas, quase ridículas para alguém afogada em dívidas. Primeiro, dizimar. Mas, Dona Conceição, eu não tenho como dizimar. Eu não consigo nem comprar leite. E a senhora respondeu com firmeza: Dizimar não é o que sobra, é o que vem primeiro. Se você esperar sobrar, nunca vai dizimar, porque Deus não enche um copo que não foi entregue primeiro. Comece com 10% de qualquer real que entrar. Mesmo que seja R$10 de um total de 100, mesmo que doa. Segundo, organizar. Quero que você organize um cômodo por semana da sua casa. Comece pela cozinha. Jogue fora o que não usa. Doe o que não precisa. Limpe o que está sujo. Dinheiro não habita em bagunça. Terceiro, parar de comprar parcelado por 6 meses. Qualquer coisa. Se não tem dinheiro à vista, não compra. Aprenda a esperar. A pressa é a porta de entrada da escassez. Quarto, jejuar uma refeição por semana e usar esse tempo para orar pelas finanças da família. Camila ouviu tudo, anotou tudo e começou. Nas primeiras semanas, ela quis desistir. As contas continuavam chegando. Os filhos continuavam pedindo coisas. Rodrigo achou que ela tinha enlouquecido
quando descobriu que ela tinha dizimado os R$ 200 de uma faxina, dinheiro que estava reservado para pagar a luz. Brigaram feio. Camila chorou, mas não recuou. Algo dentro dela dizia que era ali, naquela obediência radical, mesmo doendo, que estava o caminho. Passaram-se 3 meses. 3 meses de obediência sem ver resultado nenhum. 3 meses dizimando, organizando, jejuando, esperando. E então, no 4º mês, aconteceu algo que ela nunca esqueceria. Uma cliente antiga para quem ela tinha feito faxina 2 anos atrás, ligou do nada e disse que precisava de uma diarista de confiança para limpar uma cobertura nos jardins 3 vezes por semana com carteira assinada, salário fixo, vale transporte e refeição. Camila aceitou na hora. No mesmo mês, o cartão bloqueado foi liberado para renegociação com 90% de desconto, algo que ela tinha tentado conseguir por anos e o banco sempre tinha negado. E ainda no mesmo mês, uma vizinha desconhecida tocou a campainha e entregou uma sacola enorme cheia de roupas e calçados, em ótimo estado para Gabriel e Luísa, dizendo apenas: "Deus mandou trazer." Camila correu para a casa de Dona Conceição naquela noite, chorando, e a senhora apenas sorriu e disse: "Você sentiu? Isso é rendição. Deus honra quem o honra primeiro. Está em Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E os teus celeiros se encherão de fartura, e os teus lagares transbordarão de mosto." E completou: "E sabe o que é mais bonito? Não foi mágica." Charles Duhigg, um pesquisador secular que escreveu O Poder do Hábito, explica que repetição cria padrão neurológico. Quando você obedece diariamente, sua mente, suas escolhas, sua percepção mudam. Mas o que ele não conta é que no reino de Deus, a obediência repetida também cria padrão espiritual. Você se torna um canal aberto, e Deus, que estava esperando, finalmente pode despejar. 6 meses depois daquela conversa, Camila era outra mulher. Não financeiramente ainda, embora as dívidas tivessem caído pela metade, mas internamente. Ela acordava cedo com paz, não com angústia. Dizimava com alegria, não com medo. Tinha aprendido a esperar, a planejar, a dizer não para impulsos. A casa estava organizada, o casamento mais leve, os filhos mais presentes. E foi nesse momento que ela percebeu algo perturbador. Olhando ao redor na própria igreja, ela via dezenas de irmãos que conheciam a Bíblia muito mais do que ela. Decoravam versículos, citavam doutrina, debatiam teologia, mas continuavam endividados, ansiosos, brigando em casa, sem rumo financeiro. Camila perguntou à Dona Conceição: "Como assim eles sabem tanto e vivem tão derrotados?" E a senhora respondeu com aquele olhar antigo: "Você descobriu o inferno dos cristãos eternos aprendizes. Pessoas que colecionam conhecimento bíblico sobre prosperidade, escutam pregação sobre dinheiro, leem livros sobre finanças, mas nunca obedecem nada. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela." Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25, é claro. "Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O ouvinte que não pratica é como o homem que olha no espelho e esquece a própria cara." Camila ficou em silêncio. Dona Conceição continuou: "Mas agora você está pronta para a segunda etapa, mordomia." Camila franziu a testa. "Mordomia? Eu ainda tenho tão pouco, Dona Conceição. Ainda tenho dívida, ainda não construí reserva." E a senhora respondeu: "Por isso mesmo, a mordomia não é etapa para quem tem muito, é etapa para quem já entendeu que tudo o que tem, por menor que seja, pertence a Deus." Dona Conceição abriu a Bíblia e leu para Camila a parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, e explicou: "Na rendição você aprendeu a obedecer, mas se você parar aí, vai ser apenas uma serva obediente, não uma filha coerdeira. Deus quer mais para você. Ele quer que você multiplique, que você sirva, que você abençoe outros com o pouco que tem, porque é nesse ato de doar, de servir, de plantar, que a colheita realmente se forma." Camila ouviu confusa: "Mas eu mal tenho para mim, como vou abençoar outros?" E Dona Conceição:
A viúva do óleo, em 2 Reis 4, só tinha um pouco. A viúva das 2 moedas, em Marcos 12, só tinha 2. Deus não pede o seu muito, querida. Ele pede o seu tudo. E o seu tudo, por menor que pareça, na mão dele vira semente. E semente vira árvore. E árvore vira floresta. Camila começou então a mordomia. Passou a separar uma parte do seu salário, mesmo pequena, para ajudar uma família vizinha com filhos pequenos, cuja mãe tinha sido demitida. Passou a oferecer aulas gratuitas de organização doméstica para mulheres da igreja, que, como ela tinha sido, viviam afogadas em bagunça e dívida. Passou a indicar a patroa nova dos Jardins para outras diaristas conhecidas, mesmo correndo o risco de perder cliente. Passou a dar dinheiro escondido para uma irmã da igreja, cujo marido tinha abandonado a família. Tudo isso enquanto ainda estava pagando suas próprias dívidas. E então, mês após mês, Camila começou a perceber algo sobrenatural. A patroa dos Jardins indicou ela para uma amiga, que tinha um apartamento na Vila Mariana, e essa amiga ofereceu mais 2 dias de trabalho. A renda extra que Camila buscou desesperadamente por anos vendendo catálogo, agora chegava sem que ela corresse atrás, simplesmente porque ela tinha indicado outras pessoas primeiro. Um dia, depois de doar discretamente R$ 500 para a irmã da igreja, Camila chegou em casa e encontrou Rodrigo eufórico. Ele tinha sido convidado para virar motorista exclusivo de um executivo, com remuneração fixa 4 vezes maior do que ele ganhava como aplicativo. Camila correu para Dona Conceição. Eu doei 500 e recebi 5.000 em retorno indireto. Como? E a senhora abriu Lucas 6, 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. E completou. A mordomia ensina que a prosperidade não é sobre acumular, é sobre fluir. Você não retém riqueza, você se torna canal. E canal sempre tem mais água passando do que tanque parado. Quase 2 anos depois daquela primeira conversa na porta da igreja, Camila já tinha quitado todas as dívidas, já tinha uma pequena reserva financeira, já tinha começado um negócio próprio de organização e limpeza de coberturas, contratando outras 3 mulheres da comunidade. Rodrigo trabalhava menos horas, ganhava mais, e os 2 tinham retomado a vida de família. Mas Camila ainda carregava algo que ela mesma não tinha percebido: um fundo de ansiedade. Ela ainda planilhava obsessivamente, ainda acordava de madrugada pensando em finanças, ainda controlava cada centavo com uma rigidez quase doentia, tinha medo de que tudo desabasse. E foi então que Dona Conceição a chamou para um café e disse: Filha, está na hora da 3ª etapa, mas eu te aviso, 99% dos cristãos param na 2ª. Eles aprendem a obedecer, aprendem a servir, mas continuam carregando o fardo da ansiedade, do controle, do medo de perder. E é justamente esse fardo que rouba a paz da prosperidade. Você pode ter dinheiro e não ter descanso, e ter dinheiro sem descanso é uma forma sofisticada de pobreza. A 3ª etapa, ela explicou, era o descanso. Não o descanso de quem para de trabalhar, mas o descanso de quem para de carregar. Dona Conceição contou então, pela primeira vez em todos aqueles anos, a sua própria história. Ela disse que, quando jovem, depois que ficou viúva com 4 filhos pequenos, ela controlava cada centavo, planejava cada minuto, não dormia direito de tanta preocupação. Até que um ancião da igreja olhou para ela e disse: Conceição, você serve bem, mas ainda está servindo com as suas forças. Você precisa aprender a deixar Deus trabalhar através de você, e não você trabalhar como se Deus não existisse. E ele leu para ela Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A partir daquele dia, Dona Conceição aprendeu a soltar, não a planilha, não a disciplina, mas a ansiedade, o controle, o medo. Ela passou a confiar de uma maneira nova. E Camila, ouvindo aquilo, sentiu que era exatamente o que faltava. Os meses seguintes foram os mais difíceis espiritualmente. Dona Conceição não dava mais instruções específicas, apenas dizia: ore, confie, faça hoje o que Deus colocar diante de você.
e durma em paz. Aos poucos, Camila parou de planilhar de madrugada. Parou de checar o saldo bancário 5 vezes por dia. Parou de antecipar problemas que ainda não tinham chegado. E aí, no auge dessa entrega, veio o teste maior. O contrato com a maior cliente do negócio dela, que representava 40% do faturamento, foi cancelado de uma hora para outra. Em outra época, Camila teria entrado em pânico. Mas algo dentro dela, naquela manhã, sussurrou: confia, eu sustento. E ela confiou. Não fez nada desesperado. Continuou orando, continuou trabalhando, continuou servindo. 15 dias depois, 3 novos contratos apareceram, somando o dobro do que ela tinha perdido. Dona Conceição apenas sorriu e disse: isso é descanso. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E completou. Carol Dweck, uma psicóloga secular que escreveu Mindset, fala sobre a diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Ela mostrou cientificamente que pessoas que confiam no processo, ao invés de tentar controlar tudo, têm cortisol mais baixo, decisões mais sábias e resultados melhores. Mas ela não sabe a metade. Quando a fé entra em cena, não é só cortisol que cai. É a alma inteira que descansa. E a alma descansada faz fortuna durar. Os anos passaram. Camila se tornou, sem perceber, uma referência na comunidade. Mulheres jovens, recém-casadas, endividadas, ansiosas, batiam na porta dela aos sábados pedindo conselhos sobre dinheiro, prosperidade, renda extra, como ganhar dinheiro do jeito de Deus. E todas chegavam com a mesma pergunta, formulada de 1000 formas diferentes. Camila, qual é o segredo? Qual oração você fez? Qual livro você leu? Qual curso você comprou? Me conta a fórmula. E Camila, com a paciência que tinha herdado de Dona Conceição, respondia: não tem fórmula, tem caminho. E o caminho tem 3 etapas: rendição, mordomia, descanso. Uma jovem, em particular, chamada Beatriz, 26 anos, recém-casada, afogada em parcelamentos e desesperada por renda extra, chegou um dia chorando e pediu: Camila, me dá uma oração de prosperidade. Eu já fiz vários cursos, já comprei vários e-books, já fiz declaração de fé. Nada funciona. E Camila olhou para ela com ternura e disse: Beatriz, o seu erro é o mesmo erro invisível que eu cometi por anos. Você está procurando atalho. Você quer a colheita sem o plantio. Quer a multiplicação sem a obediência. Quer o descanso sem a rendição. Não vai funcionar. Nunca funcionou, nunca vai funcionar. Volta em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. As janelas do céu se abrem para quem traz primeiro, não para quem promete trazer depois. E completou: eu não enriqueci porque fiz uma oração mágica. Eu prosperei porque dizimei por 3 anos quando não tinha de onde tirar. Porque organizei minha casa quando estava deprimida. Porque doei quando ainda devia. Porque servi quando ainda não tinha. Isso é o caminho. Isso é o sistema. Beatriz baixou os olhos. Camila pegou as mãos dela e disse com firmeza: e olha, o caminho não é só para finanças, é para tudo. Casamento, saúde, carreira, família, ministério. Sempre as mesmas 3 etapas. Na saúde, rendição é obedecer aos princípios bíblicos de cuidado com o corpo. Mordomia é servir outros com sua energia. Descanso é confiar a Deus o resultado. Nos relacionamentos, rendição é perdoar e amar primeiro. Mordomia é servir o outro sem esperar retorno. Descanso é confiar que Deus restaura o que precisa ser restaurado. Na carreira, rendição é trabalhar como para o Senhor. Mordomia é abençoar colegas e empresa. Descanso é confiar que Deus abre as portas certas. O caminho é sempre o mesmo. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Agora preciso falar uma verdade que vai queimar, mas vai libertar. E essa verdade é dura, talvez doa, mas eu te peço, fique até o fim. A razão de a sua vida financeira não ter mudado, mesmo trabalhando tanto, mesmo orando, mesmo indo à igreja, não é falta de fé. Não é olho gordo. Não é encosto. Não é falta de oportunidade. É falta de obediência na primeira etapa. A maioria absoluta dos cristãos hoje quer a riqueza, quer a prosperidade, quer a renda extra, quer ganhar dinheiro abençoado, mas se recusa a pagar o preço da rendição. Quer dizimar quando sobrar, quer organizar quando der tempo, quer jejuar quando estiver com vontade, quer obedecer quando for cômodo, e aí inventa teologias bonitinhas para justificar a desobediência. Deus quer que eu seja feliz do meu jeito. Graça significa que eu não preciso me esforçar. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Eu já dou de outras formas. Mentira, engano, veneno espiritual disfarçado de doutrina moderna. Mateus 7, 21 a 23 é claro. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é o que diz, é o que faz. Não é o que crê, é o que obedece. E eu vou ser brutalmente honesta com você agora. Você quer casamento abençoado, mas não perdoa o marido. Você quer prosperidade, mas não dizima. Você quer paz, mas não ora. Você quer filhos tementes a Deus, mas não os educa na palavra. Você quer corpo saudável, mas não cuida do que come. Você quer empresa próspera, mas não trabalha como para o Senhor. Você quer ministério frutífero, mas não serve nos bastidores. Você quer a colheita sem o plantio. Quer a bênção sem a obediência. Quer o jugo suave de Cristo sem se submeter ao jugo. E aí trabalha, e a prosperidade não chega. Porque trabalho fora da ordem de Deus não é trabalho que prospera. É trabalho que cansa. Não há atalho espiritual. Nunca houve. Nunca haverá. Só existe um caminho: rendição, mordomia, descanso. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu que a riqueza não vem de fazer muitas coisas, mas de fazer as coisas certas de uma certa maneira. Ele estava certo, mas o que ele, sendo secular, não sabia é que essa certa maneira é o caminho bíblico. É a ordem que Deus estabeleceu. Tudo o que está fora dessa ordem, por mais trabalho que tenha, vira suor desperdiçado. Então agora, eu vou te dar um plano de ação prático. Anota aí. Primeiro, escolha uma área da sua vida para entregar a Deus. Não 3, não 5, uma. Se as finanças são o seu maior peso hoje, comece pelas finanças. Segundo, abra a Bíblia e encontre os princípios específicos sobre dinheiro. Leia Provérbios, leia Malaquias 3, leia Lucas 6, leia a parábola dos talentos em Mateus 25. Leia até a palavra penetrar no seu coração. Terceiro, entre na rendição com humildade total. Comece a dizimar essa semana, mesmo que doa, mesmo que pareça impossível. Comece a organizar sua casa, um cômodo por semana. Comece a parar de comprar parcelado. Comece a jejuar uma refeição por semana e orar pelas suas finanças. Quarto, continue por meses, não por semanas. A rendição não é evento, é processo. Quando você perceber que está obedecendo sem esforço, sem reclamar, sem questionar, você sabe que a rendição está completa. Quinto, entre na mordomia. Comece a servir outros com o que Deus está restaurando em você. Doe escondido. Indique alguém para uma vaga. Ensine o que você aprendeu. Multiplique. Sexto, continue. Por anos. Não por meses. A mordomia também é processo longo. Sétimo, um dia sem perceber, você estará no descanso. Vai trabalhar, mas sem ansiedade. Vai ganhar dinheiro, mas sem obsessão. Vai prosperar, mas sem perder a paz. Vai ver dificuldade chegar e não vai entrar em pânico. Vai ver oportunidade aparecer e não vai correr atrás como louca. Vai descansar em Deus. Isso é a marca de quem chegou na terceira etapa. Olha os exemplos bíblicos. José foi vendido como escravo, mas foi fiel no pouco. Depois mordomo da casa de Potifar e descansou na soberania de Deus mesmo na prisão, até virar segundo no Egito. Davi pastoreava ovelhas com fidelidade. Serviu Saul mesmo perseguido e descansou na promessa até o tempo de Deus. Daniel obedeceu em Babilônia, serviu reis pagãos com excelência
e descansou na cova dos leões. Ruth foi fiel a Noemi no pouco, serviu na colheita de Boaz, e descansou até virar bisavó de Davi e ancestral de Jesus. Sempre o mesmo padrão, sempre o mesmo caminho. E James Clear, no livro Hábitos Atômicos, fala que sistemas vencem objetivos. Que você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Ele está certíssimo. E o sistema mais antigo, testado e provado do universo é esse: rendição, mordomia, descanso. Camila viveu até os 86 anos. Quitou todas as dívidas, construiu reserva, viu o negócio crescer, viu os filhos formados, viu os netos prósperos, viu Rodrigo se aposentar em paz. No último dia de vida dela, a neta mais nova, Luísa Helena, sentou na beira da cama da avó e perguntou: "Vovó, qual foi o seu maior arrependimento na vida?" E Camila, com os olhos brilhando de uma sabedoria antiga, respondeu: "Não ter confiado em Deus mais cedo, minha filha. Eu desperdicei anos tentando resolver tudo sozinha, trabalhando até cair, achando que o suor garantia a colheita. Mas o suor sem rendição é só cansaço. A Bíblia tinha tudo, e eu demorei a abrir." E completou com voz fraca: "Não cometam o meu erro. Obedeçam sem questionar. Sirvam sem esperar retorno. Confiem mesmo sem ver. A transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade, a prosperidade, a paz se tornam inevitáveis. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." 2 Timóteo 4, 7 e 8. Isso é o que importa quando você fecha os olhos. Camila morreu naquela tarde em paz, com a Bíblia no peito e os filhos cantando hinos ao redor da cama. E o que ela deixou para a família não foi apenas o patrimônio, foi o caminho. Eu quero que você entenda uma coisa: o caminho da prosperidade consagrada, esse sistema das 3 etapas, não é só sobre dinheiro, não é só sobre ganhar dinheiro, renda extra, finanças no azul. É sobre quem você se torna no processo. É sobre que tipo de mulher, que tipo de homem você se transforma quando decide obedecer, servir e descansar. Existe uma versão sua que vai continuar trabalhando como louca, 16 horas por dia, pegando todo o bico que aparecer, vivendo ansiosa, brigando em casa, pulando de fórmula em fórmula, comprando curso atrás de curso, e nunca, jamais, vendo a prosperidade real chegar. E existe outra versão sua, uma versão consagrada, mordoma e descansada. Uma versão que trabalha com excelência, mas não com desespero. Que ganha dinheiro, mas não é escrava do dinheiro. Que prospera, mas não perde a alma. Que tem riqueza, mas tem mais ainda paz. As 2 versões existem dentro de você agora. A diferença é a escolha. Camila era apenas uma auxiliar administrativa exausta, endividada, casada com um motorista, mãe de 2 filhos, sem nada de especial. A única coisa que ela tinha, que muitos não têm, é disposição para confiar em Deus antes de ver o resultado. Você tem a mesma escolha que ela teve naquela madrugada chuvosa. 5 anos procurando fórmula mágica, ou 5 anos pagando o preço da transformação. No fim, os 5 anos passam de qualquer jeito. A pergunta é: você quer chegar lá vazia ou cheia, quebrada ou próspera, cansada ou descansada? A transformação está esperando. Mas Deus não vai forçar. Você precisa escolher obedecer. O caminho é antigo. O caminho é testado. O caminho funciona. Jeremias 6,16 diz: "Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma." Está aí. Veredas antigas, caminho bom, descanso para a alma. Tudo o que você procura está no caminho que você está evitando. Se esse vídeo tocou em algum lugar profundo do seu coração, eu te peço: inscreva-se no canal agora, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e me conta nos comentários qual área da sua vida você vai começar a transformar usando o caminho da prosperidade consagrada. Vai começar pelas finanças, pelo casamento, pela saúde? Escreve aí, porque a sua declaração pública é também um compromisso de fé. E se você quer se aprofundar nesses princípios de transformação e prosperidade, dá uma olhada no nosso shopping aqui na descrição do vídeo.
Eu recomendo especialmente A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, e O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, e Hábitos Atômicos, de James Clear, e Mindset, de Carol Dweck. Esses livros complementam perfeitamente os princípios bíblicos que eu compartilhei aqui. Não substituem a palavra jamais, mas iluminam mecanismos que ajudam você a entender a engrenagem do que Deus já tinha revelado milênios atrás. E se você chegou até aqui, até esse ponto do vídeo, saiba que você é um dos poucos. A maioria desiste antes do meio. Você não é a maioria. Você é alguém verdadeiramente disposto a mudar. Agora vai, abre a Bíblia, ajoelha, entra na rendição. E daqui a alguns anos, você não vai acreditar que um dia foi a mesma pessoa que trabalhava sem prosperar. Que Deus abençoe a sua jornada, a sua casa, a sua família, suas finanças, sua saúde, seu ministério, sua vida inteira. Até o próximo vídeo.